Fala pessoal, tudo bom? Este é um final de semana de Páscoa e eu queria trazer uma mensagem, eu queria deixar um recado e pensar a respeito dessa data tão importante do nosso calendário. A Páscoa tem um significado. Este significado é que Jesus te ama e Ele trouxe salvação e Ele trouxe vida para você. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. O livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que mais me impressiona, o que mais me chama a atenção na vida de Jesus, é que Jesus ele viveu por um propósito. Jesus, toda a sua vida foi motivada por um propósito. Desde o seu nascimento até a sua morte de cruz, ela teve um propósito. Ele não viveu a sua vida em vão. Ele viveu a sua vida com um objetivo, com um propósito bem definido. Desde o seu nascimento até o dia da sua morte, ele tinha como objetivo, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, uma lição, algo que ele veio cumprir. Isso chama atenção demais na minha vida. Jesus não viveu em vão. Tudo o que aconteceu na sua vida não foi algo que foi acontecendo e de repente foi a história transformada. Não, Jesus ele foi causador na sua história. Até a sua morte, que é o que nós celebramos na Páscoa, que nós lembramos na Páscoa, foi intencional. Ele nasceu, desde o seu nascimento, ele já tinha como alvo, como destino, como objetivo a sua morte. E por isso que nós não devemos simplesmente só celebrar a vida, ou a vinda, o nascimento de Jesus. Mas nós devemos também, nessa data que é especial, também prestarmos atenção para o significado da morte de Jesus. Por que ele fez isso? Porque ele fez isso por um propósito. E o propósito principal é porque ele te ama. Todo propósito ele deve ser gerido por algo maior. E o propósito da vida de Jesus era porque ele te amava. O amor movimentava esse propósito de Jesus. O amor que ele tinha pela minha vida e pela sua vida movimentou-se a sua vida, a vida de Jesus. Tudo foi pensado, planejado e tinha como um objetivo trazer redenção e salvação para a minha e para a sua vida. Por isso que Jesus ele andava por um propósito, porque ele nos amava. E ele sabia disso, e o amor dele era tão grande, tão incondicional, que ele nos amou, mesmo nós sendo ainda pecadores, mesmo nós não merecendo, mesmo nós ainda estando distantes, não obedientes, falhos, errantes, ele nos amou desse mesmo jeito. E viveu toda a sua vida e morreu por mim e por você. O que movia a vida de Jesus era o amor que ele sentia pela minha vida e pela sua vida. E esse amor que gerou esse propósito, o que ele nos trouxe de benefício, foi algo que é muito especial, que é a nossa salvação, que é a nossa vida, que é o motivo de nós estarmos aqui, e o porquê nós podemos celebrar, o porquê nós podemos nos alegrar, e porquê nós podemos ter vida e vida em abundância. Ele nos trouxe salvação. Nós estávamos condenados, nós somos falhos, errantes, pecadores,
E a Bíblia nos diz claramente que o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos a morte, porque todos nós somos pecadores, ou de repente nós não pecamos, não erramos. Será que nós não podemos olhar e pensar, será que nós não devemos olhar para dentro de nós e assumirmos que nós somos errantes, que nós falhamos, e de que se formos olhar bem para dentro de nós, o quão falhos nós somos, o quanto nós precisamos, o quanto nós necessitamos do amor de Deus. Se nós fazermos uma reconciliação, realmente nós vamos olhar para dentro de nós, nós vamos ver quanto falho nós somos e que nós realmente não merecíamos a vida. Mas Jesus, pelo seu amor e na sua vida com propósito, Ele fala: eu vou vencer, eu vou pagar o preço que está sobre a vida deles, pois eu os amo. E Jesus, Ele faz isso, Ele morre na Páscoa, Ele ressuscita, vencendo sobre o inferno, porque Ele nos amou, porque Ele nos ama. O salário nosso, o nosso destino era perdição, mas Jesus, como viveu sem falha, sem erro, Ele fala: eu pago o preço deles. O destino deles era a morte, o meu era a vida, mas eu vou trocar, eu vou mudar. O destino dele, eu vou dar vida para ele, e eu vou morrer no lugar deles. Por isso que nós devemos celebrar nesse dia e sermos gratos, eternamente agradecidos, e pensarmos muito nessa época, porque é essa época que nos traz salvação, é a época que faz mais sentido na nossa vida, é essa época que nos traz esperança, é essa época que nos restaurou, é essa época que nos deu uma nova oportunidade, uma nova vida, e por isso que nós devemos gastar os nossos dias de forma a fazermos diferente, aproveitarmos e desfrutarmos e fazermos valer a pena o sacrifício de Jesus Cristo por mim e por você. Jesus Cristo nos ama. E Jesus Cristo, Ele trouxe salvação para você. Por isso, celebre nesse dia, comemore nesse dia, esteja nesses dias pensativo e lembrando-se de que não foi por nada, que custou sangue, um preço precioso. Alguém morreu para nos trazer vida, que você faça valer a pena. Que você não viva de qualquer jeito, mas que você saiba que para nós termos vida, algo que Jesus fez e que nós lembramos nesse dia foi imprescindível. Jesus te ama e Ele trouxe salvação para você. Deus te abençoe. Valeu!